Olá pessoal, quero nesta noite agradecer a presença de todos que estão aí nos acompanhando nesta live. É um assunto bastante interessante que hoje nós vamos gravar aqui. Nós vamos falar aqui hoje de esquizofrenia. O que é esquizofrenia? Quais são os sintomas da esquizofrenia? Vamos falar aqui também quais tipos de esquizofrenia, quais as causas, quais os fatores de risco, quais os sintomas, os delírios, as alucinações, os pensamentos desorganizados, habilidade motora desorganizada e anormal, sintomas em adolescentes. Vamos falar aqui de outros sintomas também. Quais as pessoas que tratam, qual o especialista que tratam de esquizofrenia, quais os diagnósticos de esquizofrenia. É muito importante e nós vamos dar aqui um tratamento natural que vai ajudar numa somatória para o tratamento de esquizofrenia. Sabemos que nunca podemos deixar de um médico, de um especialista, de um psiquiatra, de um neuro, tudo é uma somatória. O tratamento natural, ele não é nada mais, nada menos do que uma terapia complementar de saúde. Então me acompanha, pega uma caneta, um papel, que hoje vocês vão aprender algo que vai ajudar muito. E se você gostar desta live, compartilha, repassa para os teus amigos. Se você conhece alguém que tem dificuldade nesta patologia, que está sofrendo com o filho, com a esposa, então pegue e repasse. E não esqueça de inscrever no meu canal, tá bem, pessoal? Então vamos lá falar o que é, quais que é os sintomas e o que é esquizofrenia. Esquizofrenia, sintomas, tratamentos e causa. O que é esquizofrenia? Esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico em que uma alteração cerebral dificulta o correto julgamento sobre a realidade, a produção de pensamento simbólico e abstrato e a elaboração de respostas emocionais complexas, que na verdade não é a realidade do que está se vivendo. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a esquizofrenia não é um distúrbio de múltiplas personalidades. É uma doença crônica. Quem tem alguém com esquizofrenia em casa, saiba, isso é uma doença crônica, complexa e que exige tratamento contínuo. Não pode parar de tratar a esquizofrenia, mesmo que ela dá uma acalmada. A esquizofrenia é uma doença mental que acomete aproximadamente 1% da população mundial. Normalmente, o transtorno aparece entre o final da adolescência e o começo da vida adulto. O transtorno foi um termo cunhado pelos psiquiatras suíços, pelo psiquiatra suíço Bleuler, no início do século XX, e tem origem de raízes gregas, no sentido que as funções mentais se encontram divididas nesses pacientes. Ela não é
uniforme, ela é dividida. E há vários tipos de esquizofrenia, não é só um tipo. Tem a esquizofrenia paranoide, que são com predomínio de alucinações e delírios. A esquizofrenia desorganizada, ou alguém ainda conhece por hiperfrênica. Essa aqui já tem predominante pensamento e discurso desconexo. A esquizofrenia catatônica, em que a pessoa apresenta mais alteração posturais, composições bizarras mantidas por longo período e resistência passiva e ativa à tentativa de mudar a posição do indivíduo. E também tem a esquizofrenia simples. Qual que é a esquizofrenia simples? É em que a pessoa, sem ter delírios, sem ter alucinações ou outras alterações mais flóridas, progressivamente vai perdendo sua afetividade, sua capacidade de interagir com as pessoas, com a família, com o pai, com a mãe, e vai procurando ficar mais isolado, ocorrendo um progressivo prejuízo do seu desempenho social e ocupacional, por vezes levando o indivíduo afetado a uma vida sem teto e vagando pelas ruas. Você já percebeu aquelas pessoas que andam vagando pelas ruas, sem teto, morando na rua, tem a família completa, uma família boa, uma família bem-sucedida, e ele mora na rua? Pode ter certeza, esse é a esquizofrenia simples. Não esqueça de pegar uma caneta, um papel, que no final desta live eu vou ensinar um tratamento natural que vai muito lhe ajudar, que eu já tenho ajudado muitos pacientes com essa situação. Quais as causas? Ainda não se conhecem todos os mecanismos cerebrais que promovem os sintomas relacionados à esquizofrenia. Mas hoje sabe-se que se trata de uma doença química cerebral, decorrente de alterações de vários sistemas bioquímicos, neurotransmissores e vias neurais cerebrais. Vários genes em combinação são responsáveis por estas alterações cerebrais. O ambiente, ou seja, as relações vitais que a pessoa estabelece, funcionam como fatores estressores que contribuem para que esses genes ligados se ativem e a doença aparece. A hora que eles ativarem, a doença aparece. Não existem fatores psicológicos ou ambientais que causam a esquizofrenia, mas sim fatores de vida que são gatilhos para o início da alteração cerebral da doença. Várias substâncias químicas, denominadas de neurotransmissores, estão alteradas no cérebro do esquizofrênico, principalmente a dopamina e o glutamato. Estudos recentes mostram diferenças na estrutura do cérebro e do sistema nervoso central das pessoas com esquizofrenia em comparação aos de pessoas saudáveis. Há uma diferença entre os dois. Quais são os fatores de risco? Sabe-se que alguns fatores são gatilhos importantes para o início das alterações neuroquímicas cerebrais e para o posterior aparecimento dos sintomas da doença no comportamento do indivíduo.
o uso de drogas pode iniciar ou agravar a doença. Histórico familiar de esquizofrenia, as chances são de 10%. Se tiver um irmão com esquizofrenia, 18% se tiver um irmão gêmeos não idêntico com esquizofrenia. 50% se tiver um irmão gêmeo idêntico com esquizofrenia. E 80% se os dois pais forem afetados pela doença, pela esquizofrenia. Ser exposto às toxinas, por isso que é aconselhável a tirar todos os metais pesados, limpar o fígado, limpar a vesícula, limpar os rins, porque ser exposto a toxinas, vírus e má nutrição dentro do útero da mãe, especialmente nos 2 primeiros trimestres de gestação, é também um gatilho. Problemas no parto com a falta de oxigênio. Ter um pai com idade mais avançada, o uso de maconha, o uso de tabagismo, tudo isso é um fator de risco. Quais os sintomas de esquizofrenia? O sintoma de esquizofrenia no sexo masculino costuma aparecer dos 15 a 20 anos. Já em mulheres, os sinais da doença são mais comuns, beirando aos 30 anos de idade. Embora seja raro, também é possível o aparecimento da esquizofrenia em crianças e adultos com mais de 50 anos. E a esquizofrenia é a principal doença de um grupo de transtorno psiquiátrico, denominados de transtorno psicóticos. A psicose é quando uma pessoa tem alteração na apreensão e no juízo sobre a realidade, como se fosse um delírio, e na sensopercepção, que são as alucinações. Além da psicose, que geralmente ocorre no momento de crise da doença, é comum o paciente apresentar alterações comportamentais decorrente das lesões cerebrais que este quadro agudo provocou, como, por exemplo, um distúrbio cognitivo. O que é isso? Pensamento, atenção, tomada de decisão, raciocínio abstrato, linguagem, ou também emocionais, que é uma apatia, falta de motivação, falta de prazer, depressão e muitos outros. Delírios são alterações decorrentes da forma como o cérebro está captando a realidade e produzindo a crítica sobre a mesma. As alterações nessas áreas do cérebro produzem crenças convictas em fatos e percepções que não são compartilhadas pelas outras pessoas. Uma pessoa delirante tem certeza que está sendo prejudicada de alguma forma ou capta sinais em coisas que estão acontecendo à sua volta e chega a conclusões que não são racionais. Por exemplo, achar que os sinais de trânsito estão vermelhos porque são um sinal de uma emboscada que está sendo armada para ele. Ou mesmo acreditar que mensagens subliminares estão sendo enviadas a ela através de apresentadores de TV, a partir da forma como eles estão se comportando no programa.
A pessoa com esquizofrenia pode acreditar também que o seu pensamento está sendo controlado por alguém, ou alguém que está distante, ou que ela própria consiga controlar o pensamento das outras pessoas. Os delírios mais comuns são os de estarem sendo vigiados ou perseguidos por alguém. Mas existem delírios de vários outros tipos, como por exemplo, de estarem controlando os outros, de estarem sendo controlados, de terem criado, fui inventado algo, de estarem sendo traídos, de serem culpados por alguma catástrofe ou de estarem sendo infestados por parasitas dentro do corpo. É terrível esta doença, viu? As alucinações são alterações da forma como o cérebro percebe os estímulos do meio e se caracterizam pela percepção de estímulos que não existem ou que não estão sendo percebidos pelas outras pessoas, como, por exemplo, ver coisas que só ela vê ou ouvir coisas que apenas ela escuta. No entanto, para a pessoa com esquizofrenia, essas coisas têm toda a força e o impacto de uma experiência normal. As alucinações podem estar em qualquer um dos sentidos, mas ouvir vozes é a alucinação mais comum de todas. A pessoa pode também falar sozinha, interagindo com vozes que estejam ouvindo ou com imagem ou pessoas que estejam vendo. Pensamento desorganizado. Esse sintoma pode ser refletido na fala, que também sai desorganizada e com pouco em nenhum nexo. A ideia de que pensamento desorganizado é um sintoma de esquizofrenia surgiu a partir do discurso desorganizado de alguns pacientes. Para os médicos, os problemas na fala só podem estar relacionados à incapacidade de a pessoa formar uma linha de pensamento coerente. Nesse sentido, a comunicação eficaz de uma pessoa portadora de esquizofrenia pode ser prejudicada por causa desses problemas. E as respostas às perguntas feitas podem ser parcial ou completamente alheia e desconexada. Habilidade motora desorganizada ou anormal. O comportamento de uma pessoa com esse tipo de disfunção não é focado em um objetivo, o que torna difícil para ela executar tarefas. Comportamento motor anormal pode incluir resistência à instrução, postura inadequada e bizarra, ou uma série de movimentos inúteis e excessivos. Sintomas em adolescente. Os sintomas de esquizofrenia nos adolescentes são semelhantes aos do adulto, mas a condição pode ser mais difícil de reconhecer. Isso pode ser em parte porque alguns dos primeiros sintomas da esquizofrenia nos adolescentes são comuns para o desenvolvimento típico durante a adolescência. Um exemplo: pouca socialização com amigos e familiares, queda no desempenho na escola, problemas para dormir, irritabilidade ou humor deprimido, falta de motivação. Em comparação com sintomas de esquizofrenia adulta, os adolescentes podem ser menos propensos a ter delírios, porque o adulto tem mais delírios.
mais propenso a ter alucinações visuais. Outros sintomas. Além dos sinais citados, outros parecem estar relacionados com a esquizofrenia. Uma pessoa com a doença ela pode não aparentar emoções ou aparentar apatia emocional, indiferença afetiva, não alterar as expressões faciais, ter fala monótona e sem adição de quaisquer movimento que normalmente dão ênfase emocional ao discurso, diminuição da fala e prejuízo da linguagem, negligência na higiene pessoal, perda de interesse em atividades cotidianas, isolamento social, incapacidade de conseguir sentir prazer. A pessoa esquizofrênica, em virtude dos sintomas da própria doença, não apresentará crítica acerca do seu quadro, já que a principal característica da psicose é a apreensão incorreta da realidade. Neste caso, um familiar que identifica o problema deve saber que muitas vezes será difícil convencer a pessoa sobre os sintomas, já que a própria natureza do quadro leva a pessoa a estar convicta de que o que está dizendo é a verdade sobre a realidade. Por isso, muitas vezes algum parente ou amigo próximo deve ser responsável por levar a pessoa doente a um especialista ou para uma internação, se for o caso. Sempre quando vir uma situação dessa, procure um clínico geral, procure um psiquiatra, procure um psicólogo. É bom sempre estar preparado para a consulta, para facilitar o diagnóstico e ganhar tempo. Desta forma, já pode chegar com algumas informações diante do especialista. Um exemplo, uma lista com todos os sintomas, quanto tempo eles aparecem, um histórico médico, indicando as condições que o paciente tenha, os medicamentos e suprimentos que ele toma regularmente. É importante ter alguém para lhe acompanhar. O médico, automaticamente, o especialista de saúde, sempre ele vai fazer a pergunta: quais são os seus sintomas? Quando você notou pela primeira vez? Alguém mais da sua família foi diagnosticado com a esquizofrenia? Os sintomas são contínuos ou ocasionais? Você já pensou em suicídio? Você está comendo regularmente? Indo ao trabalho, à escola, tomando banho regularmente? Você já foi diagnosticado com alguma outra condições médicas? Quais os medicamentos que você está tomando atualmente? O importante também é você levar as suas dúvidas para a consulta por escrito, para que você não esqueça de fazer a pergunta para o seu médico. Qual que é as dúvidas? Vou citar algumas delas. É perguntar o que provavelmente está causando esse sintoma. Quais são outras possíveis causas desse sintoma? Que tipo de testes são necessários? Esta condição é provavelmente temporária ou vitalícia?
Qual o melhor tratamento? Não tenha vergonha de fazer pergunta para o especialista. Pergunta tudo. Veja bem, diagnóstico de esquizofrenia. Não há exames médicos disponíveis capazes de diagnosticar a esquizofrenia. Para que o paciente seja diagnosticado com esquizofrenia, um psiquiatra, depende de um psiquiatra, ele deve examinar o paciente para confirmar se é um caso da doença ou não. O diagnóstico ele é feito com base em uma entrevista minuciosa com a pessoa, com seus familiares, após descartar outras doenças que também pode causar com os mesmos sintomas psicóticos da esquizofrenia, mas que decorram de outra doença que atinja o cérebro. Tem várias doenças. A esquizofrenia é diagnosticada quando a psicose ocorre por uma alteração no próprio cérebro e não por psicose decorrente de outras causas. Exames que avaliam a imagem de cérebro, como tomografia, ressonância magnética, outros exames de sangue, podem ajudar a descartar outras doenças, que pode também apresentar como psicose. Quais as doenças? Doenças de Wilson, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, esclerose múltipla, encefalite, HIV, epilepsia, AVC, tudo isto são doenças que ela traz os mesmos sintomas. A esquizofrenia, ela requer um cuidado durante a vida toda, mesmo com o desaparecimento do sintoma. O tratamento com medicamento e terapia psicossocial pode ajudar a controlar a doença. Durante os períodos de crise ou tempos de agravamento do sintoma, a hospitalização pode ser necessária para garantir a segurança da alimentação adequada, do sono adequado, da higiene básica do paciente e também da segurança da família, do pai, da mãe e assim por diante. Um psiquiatra, que é médico responsável pelo diagnóstico, ele é o psiquiatra e o psicólogo que vai ser responsável por esse diagnóstico e pelo tratamento, que é principalmente medicamentoso. O natural, ele apenas vai dar um suporte. A equipe multidisciplinar, composta por psicólogo, assistente social, enfermeiro, que auxilia no manejo e nas abordagens psicossocial e psicoterápica da doença. O tratamento deve ser sempre com bastante atenção. Esse paciente, ele precisa de uma atenção especial. Não pode ser, a família não pode abandonar, a família tem que dar todo o suporte para este paciente nesta situação. Pegue uma caneta, eu vou explicar agora um tratamento natural que vai ajudar não só a pessoa com esquizofrenia, mas também a pessoa com depressão, com ataque de
pânico, com compulsão, com distúrbio do sono, com neurose, mal de Parkinson, ansiedade, histeria, insônia, agitação, depressão, esclerose múltipla, pressão alta, epilepsia, insuficiência urinária, bronquite asmática. Pegue aí uma caneta e um papel. Vamos lá? O que você vai fazer? Você vai arrumar um pote, daquele pote de vidro de 3 litros, aquele que vem azeitona, que vem conserva, aquele de 3 litros. Você vai pegar 2 folhas de aranto, picar ela. Você vai pegar quantias iguais. Um exemplo, 20 gramas de cada erva, 20 gramas de artemisia, 20 gramas de mulungu, 20 gramas de melissa, 20 gramas de camomila, 20 gramas de valeriana, 20 gramas de passiflora. Você vai pegar 2 garrafas de conhaque de 900 ml, vai colocar todas essas ervas, com 2 garrafas de conhaque dentro do pote. Você vai mexer, acrescenta mais umas 400 ml de água filtrada e você vai mexer. Depois que você mexer, você vai colocar, de preferência, num saco preto, ou arruma um pano preto para cobrir bem, e vai fechar e colocar num local escuro. E todos os dias você vai lá e vai mexer com uma colher de pau. Dentro de 15 dias. Depois você vai coar. E daí está pronto. Daí você vai pegar 20 gotas em 100 ml de água ou suco de uva integral e vai tomar 3 vezes ao dia. E você vai ver que tudo vai mudar. Você vai ver que você vai ficar melhor emocionalmente, as dores vão embora. Você vai ver que a tua vida vai mudar. Tá aí esta dica, tá? De saúde, esse auxílio para um tratamento de esquizofrenia. Se você gostou, compartilhe. Se você gostou, vai lá, inscreva no meu canal, repasse esta mensagem. Eu sei que tem várias pessoas, estamos com 1.600 pessoas já neste canal nos acompanhando. Deus que abençoe o carinho, o amor que vocês têm tido por este canal e por ajudar as demais pessoas em pegar e repassar essas informações. Sidney, iridologista. Lembrando também, nunca esqueça de ser acompanhado pelo psiquiatra, pelo psicólogo, pelo especialista de saúde. Lembrando que o tratamento natural, ele é uma terapia integrativa complementar de saúde. Nós sabemos que ela resolve muito mais do que os alopáticos, sem contraindicações. Mas vamos ter esta cautela, vamos cuidar com isso. Sidney, iridologista e naturopata. Meu WhatsApp é 45 99922 5053. Um abraço e uma boa noite. Fique com Deus. Até a próxima live.